florescer, a arte da chuva cair na terra seca e fazer florescer. Boa noite, hoje é quinta-feira, dia da segunda edição do Cidade da Arte. E hoje a minha missão é levar para você dicas belíssimas de artesanato. Tá curioso para saber o que ainda vai rolar no Cidade da Arte de hoje? Então confere comigo. Madeira de demolição, aqueles pedaços de madeira que para muitas pessoas pode ser considerada como entulho, para o seu Domingos é fonte de inspiração. E é com ele que a gente abre esse bloco do Cidade da Arte. E eu quero saber, seu Domingos, como é que o senhor começou a trabalhar com madeira? Realmente nós começamos a trabalhar porque eu sou apaixonado por madeira. E a gente, evidentemente, que foi reunindo madeiras e madeiras e do lixo nós transformamos em luxo. E como é que o senhor consegue essas madeiras para fazer esses belos trabalhos? Bem, toda madeira que a gente consegue no interior, o murão de cerca, uma casa velha quando é desmanchada, um galpão, mangueira de gado e tantas madeiras que tem na região, toda a construção há um pedaço que possa ser aproveitado. Aí basta a criatividade, você buscando, ensamblando, emendando e fazendo um trabalho correto, como se deve usar para um móvel clássico. Quais são as técnicas que o senhor mais usa esse mobiliário? Bom, todas as técnicas em madeira de reciclagem são, como é que eu vou te dizer, são usadas. Desde de um ensamble, de uma marchetaria, de uma emenda, de um alongamento, você pode fazer na madeira, desde que você use a madeira correta e a máquina correta que consiga fazer um trabalho bonito e perfeito. E como é que é fazer esse trabalho? Sozinho? Tem ajuda da família também? Não, claro que a família sempre está junto, ajudando, e evidentemente que eu tenho também trabalho com uma técnica colombiana, no qual ainda eu trabalho, evidentemente, sempre acompanhado praticamente cada 60, 90 dias por algum artesão colombiano, que são as técnicas que nós usamos na época que se exportava móveis da Colômbia para a França. Esta técnica nós conseguimos trazer para o Brasil e conseguimos desenvolver aqui em Chapecó. Foi muito difícil, claro que é difícil, porque até você adaptar as suas máquinas corretas para você fazer um corte Luiz XV, isso é difícil. Mas tendo criatividade e conhecimento, é claro que você chega lá. O que é? Explica pra gente que tá também esse corte Luiz XV, quais são os detalhes dele? Um pé corte Luiz XV seria este corte aqui, cortando em ângulo. Tá? Este pé aqui, ele é um estilo Luiz XV, mas ele é um chipandelle, ó. Você pode ver que aqui ele é arredondado, ele é um corte clássico, mas em si, na verdade, é um pé chipandelle. Então tem o pé Luiz XV, o chipandelle Los 16 e também naquela cristaleira o corte Luiz XV inverso. Então são todos cortes clássicos que você tem que fazer. Por exemplo, um corte desta natureza, ó. Este é um corte clássico, onde você acompanha o clássico do outro lado. Aí você voltando, tudo que se acompanha aqui também é um corte clássico. Voltando aqui, também é corte clássicos, até você formar o ângulo correto, como se vê aqui. Aí, muito importante, o corte clássico seria um corte perfeito
com o pé e a base aqui, ó. Você pode ver. Aí você voltando pega o corte clássico novamente. Aí você desce cortando o clássico e aqui tem que acabar o clássico aqui embaixo. Esses que são os cortes clássicos. Precisa também, seu Domingos, de muita coordenação motora, né? Claro, evidentemente, você tem que estar concentrado, preparado. E como é que eu vou dizer para ti? Você bem olhou a minha marcenaria. É um trabalho que exige muita concentração. Você tem que se concentrar, você tem que pensar. Porque evidentemente uma tupia é uma máquina perigosa, uma serra é uma máquina perigosa, todas as máquinas afinal são perigosas. E você tem que se concentrar para trabalhar. Mas o artesão, para nada é difícil, tudo é fácil. Quando você começa a fazer uma peça, você começa com aquela criatividade. Dali a pouquinho você começa aquela empolgação, porque você quer chegar no final da peça para ver como ela ficou. Assim é que se consegue. Eu tenho muita paciência, porque quando eu não consigo fazer uma peça no primeiro dia, no segundo dia, eu não me estresso. Simplesmente eu deixo a peça parada 1 dia, 2 dias, 3 dias. E depois lá no terceiro, quarto, quinto dia, pode dar o estralo e você vai e consegue fazer. Assim é que eu faço. Normalmente eu desenho à noite. Então não é 10 horas ou 9 horas, eu vou dormir às 11. Você pode dormir até às 3 da manhã. Mas de repente você acordou, tá ali o estralo para fazer o corte preciso, perfeito e para deixar os clientes satisfeitos, né? Certo. Seu Domingos, já é que inspiração para fazer essas peças? Bem, essa inspiração nasceu de paixão e isso foi uma paixão de primeira vista. Eu fui gostando e quem não gostaria de um móvel bonito dentro da sua casa? E eu me sinto mais realizado para mim em vender um móvel e deixar a pessoa feliz, realizada, do que eu pegar o dinheiro dela. Então todas as peças você tem que ter amor, fazer com amor, vender elas e deixar a pessoa feliz. Assim que é a minha satisfação. Como é que começou esse amor pelo artesanato? O senhor só com madeira, já trabalhou com outros materiais também? Não, eu trabalhei com diversas áreas e tal, mas você veja bem, eu sempre tive uma paixão. Quando você viaja pelo Brasil, pelos estados, principalmente na Argentina, em Poçadas e tal, você vê na beira do caminho quantos móveis bonitos, aquelas mesas de churrasco, aquelas coisas assim. Então, hoje, você tem que voltar a produzir aquelas coisas de madeira. Porque uma cristaleira dessa, eu tenho certeza, eu falo brincando, eu dou 50 anos de garantia e dá para dar tranquilo. Porque desde que você faça um aplique correto com óleo oriental, que não venha te dar problema de caruncho e tal, ou cupim, sem dúvida nenhuma, você está tranquilo. São peças bonitas, porque muitos me perguntam, você faz móveis? Não é móveis, são peças decorativas. Você veja bem, trabalho para diversos arquitetos lá do Rio de Janeiro. Às vezes a tendência não chegou ainda aqui, mas lá já chegou. Então, o que esses arquitetos fazem? Buscam aí em outros países, viajam, e assim é que a gente consegue desenvolver um trabalho. É a parceria com o arquiteto que nasce as ideias boas. Hobby, trabalho, diversão ou todos os três unidos? Todos os três unidos. Isso aqui cura estresse, em primeiro lugar. Nem que você fique empoeirado, jogado, mas ele te cura estresse, te ocupa, sabe? É bonito e te dá satisfação. E não deixa de ser uma renda. Deixa de ser uma renda familiar e eu vivo e sobrevivo com isso e estou bem, tranquilo. Vale a pena trabalhar com a madeira? Hoje em dia, como fazer para juntar esses pedacinhos da madeira de demolição e transformar nessas peças bonitas? Eu acho que vale a pena para quem tem paciência. Porque, como é que eu vou te dizer? Se você tiver uma empresa que queira desenvolver isso, talvez não dê certo. Porque hoje a mão de obra é cara no Brasil. Um pedreiro tem o seu valor, um carpinteiro tem o seu valor. Talvez aqui você vai levar uns dias a mais até você juntar os pedacinhos para também no ensamblar a madeira dar a mesma cor, o mesmo tom, para você conseguir fazer a peça. Então, claro, é bastante difícil, é demorado. Talvez seja um pouco disso que as peças fiquem mais elevadas.
Mas são peças importantes que nós copiamos muito de novelas bonitas. Por exemplo, uma cristaleira dessa, ela é, por exemplo, uma cópia de 1728. Você entra pela internet, copia e faz a réplica. Então são história do imperador, da princesa, do rei. Vai copiando e desenvolvendo essas peças. Hoje, inclusive, elas estão mais em alta o móveis clássico do que o rústico. E a tendência é ainda subir muito mais. Seu Domingos, qual que é o segredo para transformar uma madeira em estado bruto numa peça como essa aqui? Segredo nenhum. É ir trabalhando, lapidando, classificando a madeira, porque às vezes ela está boa por fora, rachada por dentro. Você tem que abandonar aquela peça, buscar outra peça. Por isso que talvez a madeira de demolição seja mais cara. Porque também pode ficar infiltrado aí na madeira um prego. E você não vem anotar esse prego e ela vem a danificar o jogo de lâmina da plaina. Então às vezes complica a vida da gente também. Mas tudo dá para fazer com cuidado. Tudo também dá para se fazer com amor, né, seu Domingos, quando se faz? Com certeza, se não tiver amor nesse trabalho, pode desistir. E se tiver nervoso, não precisa nem pescar. Pode vir fazer móveis clássicos que dá certo. Tá certo. Qual que é o recado que fica pro pessoal que está assistindo Cidade da Arte lá em casa, que quiser começar a trabalhar ou quiser conhecer um pouquinho do teu trabalho também? Eu não digo começar a trabalhar. Porque começar a trabalhar, se você não tiver conhecimento, você não consegue fazer. Eu acho que é pegar aulas, procurar alguém que sabe fazer, começar a pegar aulas, participar. E trabalhando, se não se dedicar, não vai dar certo. Mas se você tiver persistência, amor e paciência, você vence. Tá certo, obrigada, seu Domingos, pela atenção. Você que está em casa, confere mais um pouquinho dessas belas obras do seu Domingos. A Cidade da Arte vai para um breve intervalo comercial. Na sequência tem mais artesanato para você, não sai daí.